regional de biomedicina da 5ª Região. Eu tenho a honra e o prazer aqui de receber o presidente, Dr. Renato Minoso. Presidente, eu gostaria que o senhor, em primeiro lugar, fizesse um balanço sobre a atuação dos profissionais, que os profissionais de biomedicina têm feito um trabalho extremamente exemplar e de louvor. Bom, a biomedicina ela tem se destacado muito em todas as partes do mundo. E aqui no Brasil foram os biomédicos, as biomédicas que mapearam geneticamente o vírus corona. Então, os biomédicos trabalham em várias áreas de atuação de frente à pandemia. Eu queria, inicialmente, prestar minha homenagem a todos os profissionais da saúde e, principalmente, aos biomédicos, colegas biomédicos, que por profissão, por juramento, estão atuando diretamente, então, nessa pandemia, em várias áreas. Vou citar elas. Por exemplo, muitos estão trabalhando na parte da pesquisa para descobrir medicamentos, né, e a vacina. Outros estão trabalhando na parte diagnóstica de laboratório, onde fazem a coleta, estão muito expostos, fazem a coleta e fazem os exames de PCR, né, e os exames imunológicos, e outros exames que os médicos necessitam para acompanhar esse paciente durante sua internação, durante seu tratamento. Além disso, outros biomédicos trabalham com a parte de tomografia e ressonância magnética, também muito importante no acompanhamento desses pacientes com a doença Covid. Então, você vê que o biomédico pode trabalhar na saúde pública também, no sanitarismo, na pesquisa de campo. Então, a biomedicina está, neste momento, muito envolvido na solução dessa pandemia, que realmente pegou o mundo, de certa forma, quase todo mundo de surpresa, e é uma coisa que nós temos que conviver. Então, nós estamos tendo essa oportunidade, vou dizer assim, de aprender a ter uma visão diferente do mundo. Presidente, por que os biomédicos estão fazendo essa grande diferença? O trabalho deles tem sido a grande diferença, principalmente na parte de pesquisa. Eu gostaria que o senhor falasse dessa parte. Bom, a pesquisa que infelizmente no nosso país ela não está sendo levada como a importância que merece, ela não está tendo a importância que merece. As bolsas de iniciação científica, os mestrados, doutorados, os institutos de pesquisa não têm recebido os recursos e a devida atenção de muitas autoridades. Mas é muito importante. A necessidade, né? É muito importante. Hoje essa pandemia ela vem ensinar muitas coisas para a gente. E que nós devemos investir maciçamente em pesquisa. E os biomédicos trabalham muito com pesquisa, pois uma das grandes áreas de atuação do biomédico é realmente a pesquisa. E precisamos novos medicamentos, não só para o coronavírus, mas temos um monte de doenças que nos desafiam. Dengue, chikungunya, o câncer, a malária, temos, ou seja, várias doenças que ainda nos desafiam, e doenças antigas. Então, a pesquisa é importante para que o biomédico e a sociedade tenham acesso a esse tipo de tratamento. Então, o biomédico trabalha na parte da pesquisa e na parte do diagnóstico, que serve para acompanhamento da doença e para prevenção. Porque muitas vezes aqui no Brasil, o que a gente tem percebido, é que não se faz o exame. Por isso, muitas cidades hoje... O senhor tocou num ponto muito importante. Há uma queixa muito grande dos cientistas da área da saúde e, principalmente, biomedicina, que há poucos exames. Queria o parecer do Conselho em relação aos testes. Uma que os testes hoje, eles demoraram os laboratórios a se preparar para realizar os testes. Nós temos pouco teste, a população não está sendo testada, e isso é um fator preocupante. Pode ser um problema e um grande risco? Não é só um problema, como é um grande risco, porque se conseguíssemos detectar pessoas assintomáticas com a doença, poderíamos ter uma forma de isolamento mais rigoroso com essas pessoas. Enquanto isso, elas saem por aí transmitindo para as pessoas e lotando nossos hotéis. Tornando-se um vetor. Sim, com certeza. Porque nós vimos que grande parte da população passa a ser assintomática. Eu tenho provas reais de que isso está sendo feito e não a subnotificação
é verdadeira, e nós estamos vendo aí estados, por exemplo, que eles não conseguem nem enterrar os corpos e na estatística aparecem poucos, né? Então, é uma coisa lamentável o que está acontecendo. Presidente Renato, eu gostaria que o senhor falasse num ponto de extremamente perigoso e também criminoso, fake news. Bom, o fake news é o câncer da humanidade na atualidade. Nós estamos vendo que ele começa até das nossas autoridades, por tudo quanto é lugar, o fake news. E o fake news, para nós, biomédicos, consta no nosso código de ética esse tipo de fraude, né? O fake news nada mais é do que uma fraude. Você passar adiante uma informação inverídica. Né? É um estelionato, inverídica. Mas, e para nós... profissionais têm feito isso, chama atenção. É isso que nós estamos vendo. Então, para os biomédicos, o recado que eu dou, o fake news é crime e consta no nosso código de ética. Nós só podemos anunciar qualquer tipo de informação para a sociedade se tivermos fonte segura e comprovação científica. Fora disso, é uma fraude, as pessoas estão usando muitas informações equivocadas, inclusive para o próprio enriquecimento pessoal, achando que são pessoas intelectuais divulgando informações equivocadas. Isso confunde a população e leva risco à sociedade. E nós que temos o compromisso com a vida das pessoas, estamos fazendo exatamente o contrário. Gostaria que o senhor falasse, já que o senhor falou do compromisso do Conselho, eu gostaria que o senhor falasse sobre a missão do Conselho. Bom, a sociedade ela tem que entender os diferentes níveis de instituição. Hoje nós temos o sindicato, temos as associações e temos o Conselho. Normalmente a sociedade, e inclusive nossos profissionais, confundem essas missões. São órgãos distintos, com funções distintas. Vamos para o Conselho. O Conselho são autarquias federais que têm o objetivo principal de defender a sociedade. Como ele faz essa defesa? Registrando, normatizando e fiscalizando este profissional, para evitar os falsos profissionais ou profissionais não habilitados para exercer certas atividades, né? Eu dar um exemplo, por exemplo, se for olhar para a medicina, o Conselho de Medicina, ele fiscaliza para evitar os falsos médicos. Isso aí, imagina um falso médico, a quantidade de dano que pode causar à sociedade. Depois não tem nem a quem te queixar, né? Então, o Conselho, o objetivo principal é defender a profissão, mas defender a sociedade. Os sindicatos têm o objetivo de defender as questões trabalhistas, emprego, os concursos, salários, carga horárias, etc. Sindicatos. E as associações também são defesas de classe e visa principalmente a parte de melhoramento científico dos nossos colegas, no caso, né? Gostaria que o senhor repetisse a missão do Conselho, que me chamou muito a atenção, que é a missão de proteger e de cuidar da sociedade. Coisa boa isso. Hein? Isso, todos os conselhos no Brasil foram criados com esse objetivo, que não é defender o profissional, estritamente, é defender a sociedade dos profissionais. Essa é a missão do Conselho. Essa é a missão principal dos conselhos, é a defesa da sociedade. Fiscalizar para ter um bom serviço. Nós temos que garantir que a sociedade, ao ter acesso ao profissional, esse profissional esteja habilitado para exercer esta atividade, né? Bom, presidente Renato Minoso, que é presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região, eu gostaria que o senhor tocou num assunto e me chamou muita atenção e me preocupou. A pesquisa pode ser a grande saída para toda essa problemática, para toda essa pandemia e outras que podem vir, não é isso, presidente? Com certeza, nós temos que, por isso que após essa pandemia, nós temos que repensar a nossa educação e a nossa pesquisa. Nós temos que investir na educação e na pesquisa. Hoje, por exemplo, vamos levar para o lado da bacteriologia, a quantidade de bactérias resistentes que temos hoje é muito grande. E nós temos que criar novos antibióticos frente a essas bactérias. Porque logo, logo, nós não teremos mais antibióticos ou um arsenal de medicamentos para enfrentar certas doenças. E tem muitas doenças que nós não temos a cura ainda. Por isso que a pesquisa ela é importantíssima, muito importante, em todos os países. É fundamental. É fundamental. Não dá para abrir mão. E nós temos que investir, nós temos profissionais no Brasil, temos pesquisadores que ganham salários miseráveis, quando ganham, bolsas atrasadas. Então, nós estamos muito aquém, investimos dinheiro em outras áreas que não têm utilidade para a sociedade. Nós estamos aprendendo a viver diferente, a investir realmente o que interessa para a sociedade hoje.
né? A parte de alimentação, a parte de medicamento, a parte de saúde, que é a coisa mais importante. Sem saúde, nós não temos nada. Presidente, um ponto delicado agora da nossa entrevista aqui. Em relação à flexibilização do isolamento, que o governador, os prefeitos estão aí muito ansiosos, e também alguns setores da sociedade. E também eu gostaria que o senhor falasse sobre... Nós estamos próximo também de um volume das doenças respiratórias que estão se aproximando do inverno. Como é que o senhor vê a flexibilização e esse volume que vai vir de pacientes e de doenças com fundo respiratório? Olha, a flexibilização nesse momento é preocupante, porque claro que a sociedade clama por trabalho, clama por produção, isso aí é uma coisa, todo mundo quer trabalhar, ninguém quer ficar em casa. Ficar em casa nessas condições chega a ser uma tortura, é uma prisão domiciliar ficar em casa. Nós queremos ir para a rua, nós queremos passear, nós queremos caminhar, queremos viajar, mas nós estamos numa situação, o pessoal não entendeu o que é uma pandemia. Nós queremos chegar vivos proximamente. E aqui no sul do Brasil, com a chegada do inverno, que já normalmente lota todas as nossas unidades de saúde por doenças respiratórias, então nós temos esse fator grande que vai usar. Então, o ficar em casa é um respeito aos nossos colegas biomédicos, é um respeito aos nossos colegas profissionais da saúde, há um respeito às pessoas que têm que trabalhar obrigatoriamente nas coisas essenciais, na alimentação, no transporte, porque caso eles fiquem doentes, nós temos que reservar um leito, um respirador para essas pessoas, e não ocupar com pessoas que não tinham necessidade de estar lá. E a nossa estrutura de saúde, é só ver, ela não é suficiente para todo mundo. Então, é preocupante essa liberação. Agora, as pessoas têm que ser educadas, e tem que ter uma disciplina muito grande para fazer. Eu estive num supermercado esses dias, que voltei nesse supermercado, eu vi um exemplo de supermercado. Alguém na porta, entregando máscara para quem não tinha, pedindo para todo mundo lavar, entrava um por vez. Eu achei assim um exemplar. Já outros não estão nem aí. Então fica difícil. Então, ou a população, porque as pessoas não estão sabendo o que é a pessoa ficar internada 14, 15, 20 dias numa UTI, entubada. As pessoas não têm essa noção, né? E a quantidade de mortos vai subir muito. Aguardem que vai subir muito. Infelizmente, presidente, vai ser muito grande. Para resumir e fechar a nossa entrevista aqui no Conselho Regional de Biomedicina, uma mensagem para que as pessoas não brinquem nessa pandemia, porque é uma pandemia muito séria. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nas autoridades sanitárias e de fontes seguras, não de aventureiros. Pegasse informação, temos muitos médicos importantes hoje dando relatos, cientistas, biomédicos, biólogos, farmacêuticos, vários profissionais, pesquisadores, estão dando essas informações. Eles não ganham nada com isso a mais, alertar a população. Então, nós temos que ser mais disciplinados e preservar a vida das pessoas, tá? Porque é só ver nos outros países quem desdenhou gripinha, olha o que está acontecendo com os Estados Unidos, o que aconteceu com outros países. Os países mais disciplinados conseguiram ter um impacto menor. Agora, os que não são disciplinados estão aí amargando a vida de muitas pessoas, Então, não vamos colocar em risco de graça, só fazer as coisas estritamente necessárias. Aprender com o exemplo dos outros, é claro. Nós tivemos ainda, entre aspas, a vantagem que a gripe veio depois da China, depois da Europa, depois veio para cá. Então nós tivemos um certo tempo que poderíamos ter nos preparado melhor. Infelizmente não nos preparamos para ter essa pandemia. E eu acredito o seguinte, outras virão no futuro.